Olá, pessoal! Um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do podcast Além do Business. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Daniele Arraes. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, Cibele. Prazer é todo meu. Amei o convite. Ai, que bom. Eu que amei, gente. Estou aqui, tomando todos os tipos de cafés que vocês imaginarem. Olha, hoje eu acho que eu posso passar o dia aqui batendo um papo com a Dani. Mas antes, a gente quer agradecer você, Dani, porque a gente sabe que tempo é o recurso mais precioso que a gente tem hoje. Então, muito obrigada por dedicar parte do seu tempo aí com a gente para contar um pouquinho da sua história. E a gente trouxe um presente, um mimo para você. Tananana. Espero que você goste. Ai, com certeza. Obrigada pela gentileza. Já amei só o gesto. Olha lá, olha lá. Uau! Eu fiquei sabendo que você estava doida por esse livro. Gente, nossa, amei. Maravilhoso. Olha, Depois você vai to know a person. contar pra gente. Com certeza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Legal. Já Bom, eu não sei, abrindo aqui ao vivo e a cores. Isso aí. Meu presente maravilhoso. Olha, a gente sensacional. descobriu, a gente hackeou um pouquinho, né? Stalkeou um pouquinho a Dani para descobrir o que ela queria. Chocolatinho. Vai bem com café. Vai bem com café. Vai muito com bem. certeza. Muito bem. Já sei que algumas pessoinhas lá de casa vão querer roubar meus presentes. Que bom. Então vai ser um presente coletivo. A gente sempre pensa nisso também, né? Agradecer eles, né, por disponibilizar a mamãe um pouquinho pra gente. Muitíssimo obrigada, amém. Muito bom, imagina. Dani, a gente gostaria de começar, porque a gente sempre fala, vamos falar de negócios, a gente vai falar de metodologias, da tua experiência, mas antes de mais nada, a gente quer conhecer quem é a Daniele Arraes. Conta um pouquinho pra gente de você, Dani. Claro, vamos lá. Bom, eu sou a Dani, né, para início de conversa. Acho que isso é importante porque fala um pouco assim do meu jeito, né, de ser. Costumo ser uma pessoa simples, acessível, que tem uma história de vida de luta, de conquistas, de sempre correr bastante atrás, né? Sou carioca, nasci lá no Rio, morei bastante tempo lá, depois acabei sendo expatriada para São Paulo. Literalmente ser expatriada, né? Porque é outro mundo. Super feliz aqui, completei 15 anos recentemente, vivendo aqui nessa cidade que me acolheu tão bem. Meus filhos nasceram aqui, sou mãe, né, para também já falar um pouquinho mais aqui do que de fato me caracteriza e me constrói como eu sou. Então tenho a Bianca, que vai fazer 12 anos, tenho o Rafa, de 7, sou casada com o Marcelo, carioca também, eu que o trouxe para cá, inclusive. Uau. E até curioso, porque eu lembro que quando a gente veio para cá, eu comentei com ele, bom, a gente vai, fica uns 5 anos, depois a gente volta. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que a gente não vai voltar. E não é que ele tinha razão. Bom, obviamente o Rio, né, tá sempre no meu coração, tenho família lá, mas estou muito feliz aqui. Do ponto de vista profissional, né? Sou psicóloga, formada em psicologia pela UERJ. Ela vai estar me psicologizando. Não, olha, mas eu sempre trabalhei em empresa, então você pode ficar tranquila. Eu só analiso dentro do ambiente organizacional. As minhas filhas que dizem, nossa, mãe, você está me terapeutizando agora. Bom, então, né, me formei em psicologia e sempre, já desde o início, acabei me dando conta de que o meu lugar era no mundo organizacional. Me apaixonei por essa área, já atuo há 25 anos, mais ou menos, nisso. Começou com 5 anos de então, exatamente, né? Comecei super nova. Bom, brincadeiras à parte, né? De fato, comecei já ainda no período de faculdade, por meio de estágio, né? Que geralmente é uma experiência tão importante que abre tantas portas e são aprendizados diários. Então, fiquei 10 anos durante esse tempo aí de início de carreira na Vale, né, onde eu trabalhei e me formei praticamente como profissional de RH, com pessoas incríveis, né, com muita inspiração, período bem especial, inclusive, da empresa, tinha sido privatizada recentemente, estava passando por um momento intenso de internacionalização, diversificação de negócios, então aprendi muito. Imagina. E aí depois vim para São Paulo, né, trabalhei em algumas multinacionais, como a Philips, por exemplo, a Johnson & Johnson, e mais recentemente
Estava numa empresa de alimentos belga, onde eu fiquei quase 7 anos. Iniciei minha trajetória de liderança quando eu vim para São Paulo, né, tendo posições aí já mais expressivas, né, do ponto de vista também de dar direção, de tomar decisões mais impactantes. E recentemente, há 5 meses, me uni ao mundo do café, onde eu estou, enfim, muito feliz, né? De fato, assim, tem sido uma experiência deliciosa em vários sentidos, né? O aroma, o sabor, realmente algo sem igual. Aliás, descobri, né, que eu faço aniversário no Dia Nacional do Café. Ah, é? Então foi o Dia Nacional do Café? É o dia 24 de maio. Uau. Olha só. Então, assim, tive um aniversário mais especial do que nunca. Sim. Celebrei, assim, com um gostinho ainda mais especial. O bolo foi de café também, né? Imagina. Olha, você sabe que eu não pensei nisso, é uma ótima ideia para o ano que vem. Ano que vem, gente. Eu estava, inclusive, né, no meu período ainda de onboarding, né, de me integrar com a empresa, e foi até curioso que naquela semana eu tinha visitado a nossa fábrica de Salvador, e eu fiz aniversário esse ano, era uma sexta-feira, e na quinta, que era o meu último dia lá em Salvador, o pessoal fez um bolinho para mim surpresa, Ai, então... que delícia! Ai, foi uma delícia, né? Gostoso, Enfim, né? Quando a gente é acolhido dessa exatamente. forma. Então, foi muito gostoso por vários sentidos. E aí celebrei, né, com esse gostinho especial. Então, estou aqui há 5 meses, curtindo, né, esse período aí inicial que é sempre tão especial. E, assim, do ponto de vista, né, de minha história, acho que é um pouco isso, né? É sempre um mix entre a vida pessoal, a vida profissional, uma coisa vai sempre influenciando na outra. Eu acredito que nós somos seres integrais, então quem eu sou hoje, certamente, é uma mistura de tudo que eu vivi, né, do ponto de vista pessoal, familiar e profissional. Posso dizer que eu sou muito feliz no trabalho, né? Uma coisa que realmente me faz muito bem, né? Adoro RH, acho que não poderia ter feito outra coisa na vida. E do ponto de vista familiar, tem sido muito especial, né, também essa trajetória aí de constituir a minha maternidade, né, o meu papel também aí de companheira de alguém na vida, né, a gente já está junto há 17 anos e tem sido uma trajetória bem gostosa. Que bom, Dani. E toda essa integralidade trouxe você, o ano passado, inclusive, a ser reconhecida, né, gente? Porque a Dani foi considerada uma das 10 melhores RHs do Brasil. Parabéns, Dani. Ai, obrigada. Muito merecido esse reconhecimento de carreira, Dani. E você falou uma coisa que para mim é fundamental. Somos seres integrais, né? E eu me lembro, eu devia ter uns 18, 19 anos, quando eu liderei a primeira equipe de 2 pessoas. Liderei a primeira equipe e na época, o meu líder, ele disse para mim assim, Sibeli, aqui é o seguinte, quando você entra na empresa, você deixa as questões pessoais em casa e você só entra com o profissional. E é muito interessante porque essa era uma fala muito comum e infelizmente ainda é em algumas organizações. E eu acreditei nisso durante muito tempo. E ao longo da vida a gente vai aprendendo com a maturidade, tanto profissional quanto pessoal, que não existe isso. Somos seres integrais, né? E com essa visão de RH, com essa visão de líder, olhando para as pessoas como seres integrais, a gente consegue ter estratégias muito mais assertivas para manter os colaboradores engajados, para reduzir turnover, enfim, e para garantir que o ambiente de trabalho seja mais produtivo, não é, Dani? Com certeza. Eu também já ouvi muito essa fala e nunca me conectei muito com ela. E especialmente quando a gente trabalha na agenda de pessoas, isso fica muito evidente. Tudo que nos acontece o tempo todo está nos moldando. As experiências são o que nos constrói. E, de fato, hoje, acho que o olhar de RH e o olhar de liderança, ele está muito ampliado. A gente fala de temas como bem-estar, saúde emocional, a gente fala de engajamento, a gente fala, de fato, assim, de um pensamento sistêmico, né, de trabalhar em rede, de colaboração. A gente fala muito de identidade, características, personalidade, e não tem como você dividir, né? E muitas vezes os aprendizados, eles são mútuos, ou seja, o que a gente vivencia, né, na nossa vida, na nossa trajetória, nos ajuda a ter novas perspectivas, né? Por exemplo, quando a gente vira mãe, né? Sim. É um momento super importante, super icônico, que transforma a gente de tantas maneiras e que também influencia como a gente vê a nossa carreira, como que a gente vai
Agora, integrar tudo isso, né? Como a gente vai fazer esse quebra-cabeça funcionar. E, enfim, acho que isso também, né, hoje em dia, para os pais, né, também está sendo muito Sim. mais discutido, está sendo, de fato, desafiado. O quanto, por exemplo, a empresa precisa criar políticas para que os pais possam também ter um papel ativo, porque devem ter um papel Sim. ativo. A gente sabe que os diferentes papéis ali familiares, né, do companheiro, da companheira, dos casais homoafetivos, enfim, é importante que ambos ali estejam plenos, né? E para Exato. estar pleno, como você pode desconsiderar, por exemplo, o que está acontecendo no seu ambiente profissional, Uhum. né? E os momentos de vida também eles importam, né? Para que você na empresa também possa pensar na jornada Sim. do colaborador, né? Aqui na JDE a gente também pensa muito nisso. A gente adotou uma série de novas políticas voltadas para o apoio à parentalidade, né? Para dar um exemplo, Sim. que é um momento de vida que afeta totalmente no seu momento profissional. Sim. Como é que você pode criar um ambiente que acolha todos os momentos, todos os perfis, Uhum. né? Então, estender licença paternidade, fazer um programa, por exemplo, de acolhida para o retorno da mãe, né? Que Sim. fica Tanto tempo 6 meses, distante, 7 né? meses fora. Uhum. Né? Eu tenho uma pessoa na minha equipe, por exemplo, que vai voltar agora em outubro, né? Inclusive, ela foi promovida durante o período de licença maternidade. Ai, que lindo! Então, para você ver que, assim, tanto a gente precisa quebrar os tabus, Sim. né? E saber que os momentos de vida, eles não devem influenciar negativamente, Uhum. criando barreiras, por exemplo, né, para o seu desenvolvimento e crescimento, assim como nós também, como organização, a gente precisa ter esse olhar atento e também adotar práticas e políticas que possam permitir que o profissional floresça no seu máximo potencial, Uhum. né? Então, agora, por exemplo, que a gente vai receber, né, essa pessoa da minha equipe de volta, ela vai ter todo um acolhimento, né? Ela vai poder experimentar um modelo híbrido, né, que a gente tem aqui também, de uma maneira adaptada aos primeiros 6 meses, que a gente sabe, né, que precisa, enfim, adaptar uma série de coisas na nossa vida pessoal, ter um acolhimento muito gentil, né, muito tranquilo. Então, né, respondendo depois dessa resposta longa aqui, mas acho que, de fato, são coisas que se conectam demais. Perfeito. E é isso, é realmente a responsabilidade das empresas, né, e que é representada por nós, pelas pessoas, em garantir que a gente acolhe, e esse acolhimento vai trazer o máximo do potencial que as pessoas têm para a empresa, né, Dani? É isso aí. Dani, falando em integralidade, gente, sabe onde eu tô? Integralmente na sede da JDE. Eles me levaram para tomar um café delicioso, Lor Ristretto, com paçoquinha. Eu que sou doida por paçoquinha, gente, já peguei receita, depois eu conto para vocês. Pode contar para todo mundo a receita? Olha, aí você vai ter que falar com o Manu, que é o nosso barista aqui maravilhoso, que está aqui diariamente, servindo o melhor cafezinho junto com a Rê. Mas eu acho que ele vai te dar a receita. Então é o seguinte, eu vou descer lá depois, vou gravar pra gente colocar no Instagram essa receita, que tá maravilhosa. Inclusive, a gente se comportou agora, né? Que a gente não está tomando de paçoquinha, né? Somos light nesse momento. Próximo, né? Quem sabe? Mas sim, isso também é algo, né, interessante. A gente estava falando um pouco de experiência, né? E, bom, já que estamos aqui na JDE, que tem marcas icônicas que estão no dia a dia dos brasileiros, né? O Café Pilão, o Lor, né? Que é a nossa marca super premium. A gente tem também outras marcas maravilhosas, como o Café do Ponto, né? Pelé, Caboclo, Damasco, enfim. Hoje, né, você pode experimentar aqui um pouco do nosso dia a dia, que tem, de fato, cafezinho, né, de manhã, depois do almoço. Aliás, o paçoquinha que você tomou costuma ser a minha sobremesa. Ah, é? Nossa, delicioso, gente. Inclusive, eu vou mandar currículo, pode pagar o salário em café. Tá fechado. Não é uma má ideia. Muito maravilhoso. Agora, Dani, você, pronto, foi líder desde muito cedo, né? E você foi construindo a tua carreira de liderança em cima desses pilares, né, de valores que você tem que são muito fortes e representativos. Para você, um líder que inspira, que características, que habilidades esse líder deveria ter para conseguir inspirar e levar as pessoas, né, conduzir as pessoas para os resultados que a empresa deseja? Boa. Olha, liderança é um capítulo, né, que mereceria talvez um dia inteiro de live ou de podcast aqui. Mas, enfim, é um tema super rico e eu acho que é um tema que vem amadurecendo, né? As pessoas vêm descobrindo cada vez mais nuances e hoje em dia, então, que a gente fala de liderar multigerações, a gente fala de liderança num ambiente hiperconectado,
com inteligência artificial, com tanta coisa nos atravessando a todo momento numa velocidade exponencial. Porém, acho que a gente, quando fala de liderança, tem que voltar para a essência, né? Uhum. Enfim, claro, é importante a gente estar a par e conhecer as tendências, mas para mim liderança é algo, de fato, assim, que vai num grau bem mais profundo, né? E como você falou, se conecta com valores. Na minha vivência, especificamente, os líderes que mais me inspiraram sempre foram aqueles líderes que prezavam pela construção da confiança, né? Acho que isso começa daí. Quando você está falando de uma relação líder e liderado, você está falando ali de uma certa intimidade até, né? Que você cria, você acompanha vários momentos ali da sua equipe, dos indivíduos que trabalham com você, ou até mesmo de projetos, né? Porque também a liderança, ela se trata de uma atitude, não é algo Uma simplesmente crachá, né? formal, né? Então, ser líder significa, para mim, de fato, ter essa atitude de se colocar a serviço, né? De construir uma relação de confiança e um ambiente acolhedor, né? Porque assim você vai conseguir, de fato, despertar o melhor das pessoas que estão ali com você naquela jornada. O líder geralmente é aquele que está dando a direção, que está dando o norte, que está, de fato, trazendo uma visão, que está guiando um grupo de pessoas que pode reportar ou não formalmente para ele rumo a um objetivo, né? Então, durante a minha trajetória, os líderes que de fato conseguiram basear a sua liderança nesses pilares de construção de confiança, de criar um ambiente colaborativo, de entender a diversidade de pessoas e conseguir de fato fazer com que cada um possa dar o seu melhor, foram os que mais me impactaram, né? Entender de fato o momento de cada um é muito importante, né? Existem pessoas que talvez estejam no início da sua trajetória, que precisem de uma liderança um pouco mais de conduzir, né? De supervisionar um pouco mais de perto. Outras pessoas que já têm toda uma maturidade profissional e você precisa também saber ler o ambiente para que, né, aquela pessoa possa exercer o melhor de si. Ela já está, né, talvez num outro momento, no outro patamar, e vai estar muito motivada por ter um poder mais autoral, de tomar decisões junto, né? Então, quando eu penso em liderança, eu penso bastante nessas características. E faz muito sentido, né, Dani? Porque a gente está passando por um processo de mudança. Você trouxe dois pontos que para mim me chamaram a atenção. Uma são os desafios atuais que a gente tem no pós-pandemia, liderança híbrida, né, que é um grande desafio. Como é que você conecta pessoas que estão em regiões diferentes e se mantém presente, né? A gente está no online, mas a gente está no físico também, mas não está com todo mundo no físico, nem com todo mundo no online. Então tem esses grandes desafios da liderança. Mas me chamou muita atenção quando você traz que a essência não mudou, porque a essência da liderança está conectada com os nossos valores pessoais. E, para mim, confiança é o pilar mais importante de qualquer líder. No Walmart, eu trabalhei no Walmart há alguns anos, e a gente tinha uma frase no nosso time que era: com este time, eu vou para a guerra de estilingue. Né? Olha que poderoso, né? A gente confiava tanto uns nos outros que independia das ferramentas que estavam nas nossas mãos, porque, ao final das contas, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Né? Com certeza. Então, muito forte essa questão que você traz de trazer a liderança do ponto de vista da essência do que é liderar. E confiança é estabelecer limites. Com né? certeza. Eu acho que muitas vezes a gente vê as pessoas, confiança, o líder que cuida é um líder frágil. Né? E, aliás, esse é um tema que você tratou sobre vulnerabilidade e um webinar que a gente assistiu, que você comentou algum tempo atrás, e você traz muito essa questão da vulnerabilidade. Conta pra gente como é que esse líder, essa líder, que tem esse acolhimento e que muitas vezes coloca a sua vulnerabilidade, como é que a equipe respeita essa pessoa vulnerável? Essa é uma questão muito boa, porque por muito tempo acreditou-se, talvez, né, num estereótipo de que o líder é um super-herói, que ele sabe tudo, ele ou ela, né, tem todas as respostas, é aquela pessoa que de fato é perfeita, que está sempre pleno ou plena, que não se abala com nada, e de fato é o contrário. Para mim, né, inclusive um líder ou uma líder que sabe se colocar de uma maneira muito humilde, né? E o que é a humildade? É você viver na verdade, né? Sim. É você de fato entender
aquilo que você tem de fortaleza e as suas vulnerabilidades. E todos nós temos isso, do ser humano. Sim. Claro, a gente pode investir cada vez mais nas nossas fortalezas e não colocar tanta energia, talvez, em tentar superar algo que a gente sabe que nunca vai ser tão bom. Claro, a gente vai tratar, vai olhar para que a gente possa também treinar aquele músculo, mas a gente sabe que eventualmente não vai ser, de fato, aquilo no qual a gente se destaca. Vai estar na média, Exato. não outstanding. Né? E a sabedoria da liderança também é essa, né? Você saber construir uma equipe de pessoas que são melhores que você, né? Que vão poder juntas fazer resultados espetaculares, porque temos fortalezas diferentes. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia aqui na JDE, eu lembro muito, né? Porque, enfim, estava toda a minha equipe reunida, né? Pessoas aqui fisicamente, onde a gente está hoje, mas nós também temos outras unidades aqui no Brasil. E a minha equipe também está presente nessas outras unidades. Tem algumas pessoas no virtual. E, claro, aquela ansiedade natural, está chegando uma pessoa nova, quem é essa pessoa? Né? Obviamente, todo mundo já tinha pesquisado um monte sobre mim, né? Meu LinkedIn bombou, meu LinkedIn estava bombando. 50 pessoas consultando. Claro, natural, né? Curiosidade, hoje a gente pode também encontrar muita coisa online. E eu lembro, né, quando eu estava me preparando, eu falei, nossa, o que eu vou falar, né? Falei, quer saber? Eu não vou ficar falando só do meu currículo, né? Eu vou falar também quem eu sou como pessoa. E aí eu resgatei algumas ferramentas, né, que a gente costuma usar de análise de perfil. E aí eu até falei, olha, gente, eu vou falar para vocês um pouco sobre as minhas vivências, as minhas experiências, mas eu também quero que vocês saibam já desde o primeiro dia quem eu sou. E eu não quero falar a partir só dos meus papéis que eu exerço. A gente costuma se apresentar muito através dos papéis, né? Verdade. Falei, não, eu quero que vocês conheçam as minhas fortalezas e as minhas vulnerabilidades, porque assim a gente vai poder trabalhar melhor juntos. E aí eu listei, falei, olha, sou boa nisso. Nisso aqui eu não sou tão boa, vou precisar de ajuda, né? Para que a gente, de fato, possa fazer o melhor juntos. E nunca na minha vida eu tinha me apresentado para uma equipe desse jeito. Sim. E foi tão bom, sabe? Para mim foi bom, porque é libertador também, né? Depois de uma fase de vida, eu falei, cara, por que eu vou ficar me enganando, né? Ou assim, deixa eu abraçar a beleza, né, das minhas vulnerabilidades também, porque assim vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para mim, porque eu já estou falando para as pessoas, né, de fato, aquilo em que eu vou precisar de ajuda e aquilo em que eles podem contar comigo. Então, para mim é libertador, para minha equipe é de libertador. Eu acho que foi bom, né, porque assim criou um ambiente já bem descontraído, né, tem sido uma jornada boa. E acho que é um pouco sobre isso, sabe? Vamos, de fato, acolher, né, e usar isso a nosso favor. Sim, e isso tem a ver com maturidade emocional e profissional, né, Dani? Porque uma pessoa que consegue abrir sua vulnerabilidade, ela é muito forte, porque ela está se expondo, mas é muito interessante porque é na vulnerabilidade que a gente se conecta realmente com as pessoas, né? Porque se o líder, ele tenta manter aquela postura de invencível, a equipe não tem permissão para não ser invencível. Exato. E aí, como a equipe não tem permissão para demonstrar suas vulnerabilidades, o líder não conhece a equipe na sua essência, a equipe não conhece esse líder, essa líder na essência também. Não vai tomar risco, não vai tentar fazer coisas diferentes, vai ficar amarrada em padrões que talvez não vão ser o melhor para que a empresa possa alcançar um resultado excelente, né? Ou que você possa, de fato, trazer soluções novas, se desafiar, se reinventar. Hoje, nossa, a gente está atravessado, né, como eu falei, por tanta coisa, a velocidade das mudanças ela é muito maior do que no passado, a gente precisa estar constantemente disposto a se desconstruir, né, e se reinventar, senão fica difícil a gente ter longevidade, perenidade, né, porque a gente eventualmente pode ficar amarrado a coisas que não funcionam mais. E isso é para o negócio, é para a vida, é para as relações, né, a gente precisa, de fato, se permitir. Exato. E ter esse mindset, esse modelo mental de crescimento, né, Sim. Dani? Porque se a gente não se adaptar à velocidade com que as coisas estão acontecendo, acho que a sensação de estou sempre devendo, eu tenho escutado muito isso de muitos líderes e líderes em várias empresas, Sim. Que essa sensação de estou sempre devendo, né, é muito interessante. Uma amiga minha, Glória, dizia para mim essa semana, que eu estava um pouco com essa sensação dela dizer assim, Sibeli, eu fiz um exercício de imaginar um relógio aqui na minha nuca. E aí eu
cada vez que eu tenho a sensação de que eu estou devendo, eu imagino esse relógio na minha nuca zerado. Eu falei, nossa, vou tentar fazer isso. Porque está começando, não é que o tempo já foi. E você, não, você está sempre Você está no zerando zero. o cronômetro. Você está sempre no zero do cronômetro, né? Porque o que passou você não tem o que fazer. Você só consegue trabalhar daqui para frente, né? Sim, isso é muito E como potente. é que a gente, como liderança, a gente consegue trazer esse ambiente para os nossos colaboradores, apoiá-los, sugerindo ferramentas e outras e metodologias ágeis que apoiem eles a não estarem constantemente com essa sensação de estou devendo, porque a produtividade cai significativamente. Sim. Porque aí a gente para de dar foco àquilo que realmente é importante, porque é a sensação do checklist, né? Eu tenho aqui uma lista de 20 coisas para fazer, quero ver a lista no checklist completo. Aí eu fiz 10, mas a 11ª era mais importante, que é trazer mais resultado, e o colaborador ou a colaboradora acaba não priorizando, porque o líder não está trazendo esse ambiente propício. Sim. Dani, é um grande desafio liderar à distância, né? Já foi desafiante durante a pandemia, que estava todo mundo em casa, e a gente liderar à distância. Agora, a gente tem uma parte da equipe à distância e uma parte fisicamente, né, presencialmente, e isso traz para a gente alguns vieses. Natural que o nosso cérebro pense que, por estarmos presencialmente, estamos produzindo mais. E aí, nós, como líderes, a gente tem que cuidar muito, né? Porque quem está online também está produzindo, né? Mas como a gente não está vendo, a gente vai criando vieses de quem está presencialmente ali com a gente está produzindo mais. Conta pra gente um pouquinho como é que vocês têm feito, como você como líder tem feito, né? Você que tem equipes em várias regiões do Brasil, como é que você tem feito para liderar nesse modelo híbrido? Sim, bom, esse é um tema do momento, todos falam sobre isso. Até como RH, a gente está sempre trocando com os colegas, vira e mexe aparece uma enquete. Vamos renovar aqui, como tá? 3 dias, 2 dias, né? Enfim, acho que está todo mundo aí se deparando, né, com esse debate a todo momento. Olha, acho que esse período, né, que, enfim, aconteceu aí por conta de uma coisa super triste, né, que foi a pandemia, com toda a questão aí que a gente teve que superar, quando a gente pensa na questão dos modelos de trabalho, claro, a gente foi, de repente, catapultado, né, para uma realidade paralela e que foi um grande desafio, não só para o mundo organizacional, né, pensando educação, enfim, uma série de transformações. Acho que depois da gente ter vivido tanta coisa e pensando agora no mundo atual que a gente está vivendo, eu vejo assim, né, esse tema, ele tem muitas nuances, né? Primeiro que assim, quando a gente pensa do ponto de vista de equilíbrio, né, vida-trabalho, acho que trouxe novas possibilidades. Então, existe a resposta certa e errada? Não existe. Cada empresa tem a sua dinâmica. Até eu costumo falar muito sobre isso, que nós já tínhamos um trabalho remoto, né? Porque existem muitas funções que nunca foram funções de escritório, né? Comercial, vendas, né? exatamente. Trabalhava home office desde os meus 20 anos. Exatamente. E a gente não tinha essa crise, né, de confiança. Claro, existem maneiras de você entender, né? Assim como hoje também a gente precisa ter as metodologias, os rituais, as ferramentas que nos ajudam a entender se a gente está no caminho, né? Se o associado, né, que é como a gente chama o colaborador aqui na JDE, de fato está conseguindo dar o seu melhor, está conseguindo entregar os resultados que a gente espera. Então, na verdade, nós já vivíamos isso, mas a gente, né, fingia que não era, talvez, né? Ou, enfim, tratava num outro capítulo, né, numa outra caixinha. Bom, hoje em dia, né, acho que com essa questão da gente ter, de fato, as tecnologias, da gente ter aprendido tanto, eu vejo de uma maneira muito positiva e penso que não deveríamos voltar, sabe, para algo que antes a gente não tinha. Poxa, a tecnologia está aí, a gente tem aprendido cada vez mais. Aqui, por exemplo, no JDE, frequentemente eu me deparo com isso, né, de pessoas que estão presenciais, pessoas que estão virtuais. Isso é muito tranquilo, desde que a gente tenha as regras claras, né, no sentido de, olha, essa reunião aqui dá para a gente fazer em formato híbrido. Mas, por exemplo, um encontro de equipe, em que a gente vai fazer um exercício de chuva de ideias, em que a gente vai precisar produzir juntos, a gente vai ter diversos diálogos aqui fluindo, essa reunião realmente não dá, né? Então a gente tem falado cada vez mais
no mundo organizacional, de também o trabalho presencial com propósito. Sim. Quantas vezes aconteceu comigo de eu estar no escritório e estar de 9 às 6 em call Quer dizer, o dia inteiro, qual foi o né? sentido de vir até aqui, Exato, né? Faz então, sentido. Aham. acho que a gente precisa se questionar qual o sentido. De fato, aquilo ali está realmente trazendo um valor agregado ou não está? Né? E deixar as expectativas claras, que tudo que é combinado, tudo que é conversado, Sim. fica mais simples. O óbvio não é óbvio para todo Não. mundo. As pessoas estão em diferentes momentos, sejam pessoas que estão chegando agora, que vão precisar talvez vir mais, né, para que possam sentir o ambiente, se conectar com as Cultura, pessoas. né? Aqui a gente fala muito de tomar um café, né? Sim, Vamos trocar essa literalmente. reunião por um café? Uhum. E, enfim, você pode fazer cafés virtuais, mas nada como também fazer um cafezinho ali Sim. ao vivo, né? Fazer um brinde, sentir o Exato. cheirinho do café juntos, né? É gostoso. Então, a gente, né, sobretudo exercendo o papel de liderança, precisa, acho que, conversar sobre isso frequentemente, Sim. né? Eu tenho, né, como você falou, equipe, enfim, em vários lugares, né? Aqui na JDE, mais concentrado no Brasil, a gente tem a nossa operação lá em Sergipe, né, que eu tive até lá essa semana, tem uma gerente de RH lá maravilhosa, enfim, tenho gente em Salvador, tenho gente em Minas, né, anteriormente na minha vida profissional, né, tinha 20 países sob a minha liderança, e sempre a gente conversou muito sobre isso, né, o quanto que a gente pode, sim, ter conversas significativas, o quanto a gente pode ter os nossos rituais, os nossos combinados, para que todo mundo sinta que o propósito está sendo atendido daquela interação. Então, acho que é sobre isso, né? A gente conversar, combinar, entender o momento, nesse momento o que faz mais sentido, o que vai agregar mais valor, e revisando isso o tempo todo, né? De repente não está funcionando. A gente fala muito também das interfaces entre equipes. Sim. A gente não tem que pensar num universo que se conecta. Trabalho colaborativo também, ele está o tempo todo ali sendo desafiado nesses novos modelos. Então, se eu tenho um dia que eu vou precisar realmente trabalhar muito com a equipe, né, de marketing, de comunicação, será que não vale a pena a gente pensar num momento presencial para a gente trocar mais? Né? Eu preciso visitar a operação para, de fato, ir até lá, entender melhor o clima, o ambiente, como as pessoas se relacionam, quais são os sinais da cultura, como as coisas funcionam aqui, os símbolos, os cheiros, né? E escutar o que as pessoas estão falando, né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais conversar, né? Porque a conversa também é libertadora, né? Se a gente, falar, trocar percepções e estar disposto a se reinventar, a repensar, a entender se está funcionando para todo mundo. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, então, puxa vida, isso é essencial. Saber, de fato, se todo mundo está se sentindo parte. Eventualmente, tem uma pessoa que está mais distante, por exemplo, né, que está sempre no virtual. Poxa, vamos pensar, tem, sei lá, 2, 3 momentos no ano em que a gente pode fazer algo presencial. Eu tenho isso na minha equipe, né? Então, a gente faz esses combinados também. Então, são alguns exemplos. Não, isso, e é fundamental mesmo, né, Dani? Porque o líder ou a líder, eles têm que ter a capacidade de tomar decisão, e às vezes as decisões não são decisões que vai agradar, né? A gente precisa tomar decisões difíceis às vezes, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas prefere estar no online, né? A gente está no ambiente, está convivendo, está conseguindo organizar as coisas. Mas eu tive um caso com uma das empresas que a gente é parceira, que eles foram fazer uma mudança de sistema muito grande. E todo o time estava vindo uma vez por semana para o escritório. E ela disse, gente, os próximos 45 dias, todo mundo presencial, full time. E tinha gente que morava muito distante, né? Ela falou, gente, a gente precisa engajar todo mundo junto para uma virada muito importante. A gente precisa estar do lado, porque a hora que der o problema eu estou do lado aqui. Eu não preciso esperar para o Teams, não, eu estou do lado. E foi uma decisão muito impopular. Essa era a palavra que eu queria achar. Foi uma decisão muito impopular dela. Imagina. Mas depois que eles passaram por todo o processo, viram a importância. A própria equipe olhou para ela e falou assim, olha, ainda bem que você tomou essa decisão impopular. Foi uma gritaria no início, né? Ninguém queria. Mas depois, que em 45 dias eles conseguiram fazer uma virada de um sistema super complexo. Então, eu acho que tem muito a ver com como é que o líder ou a líder
observam os fatores de risco e de produtividade para tomar decisão. Aquele momento ele pode ser online, esse momento pode ser presencial, né? E esse equilíbrio é importante. E essa coragem também de tomar decisão, né? Claro, você prepara o ambiente, né? Imagino que ela avisou com antecedência, para que também as pessoas possam, de fato, ter condições, né? E assim, deve ter tido N reuniões, né? Para explicar o porquê, etc e tal. E, enfim, à medida que a gente também, como líder, dá essa visão, e é como você falou, nem sempre a decisão ela é fácil, tem inúmeras complexidades, mas não tomar uma decisão é muito pior. É muito pior, né? Porque imagina, ok, se tentasse fazer online e não funcionasse, aí não era uma decisão tomada antecipadamente, depois os problemas seriam muito maiores, né? Então, essa coragem, como você mesmo disse, é fundamental para ser líder no momento em que a gente está passando, né? Exatamente. E agora, para mim, Dani, trouxe uma possibilidade maravilhosa, todo esse modelo híbrido, né? Porque eu também tenho colaboradores que são só home office, e outros que são híbridos e outros que são presenciais. E eu tive a possibilidade de contratar uma das pessoas que trabalha comigo, a gente contratou ela grávida, de 4 meses. E pronto, ela teve o bebê, passou pela licença maternidade, maravilhosa. E quando ela voltou, o bebê dela precisou de atenção muito especial. Então, hoje, é lindo, porque a gente muitas vezes está na reunião, ela está com o bebê no colo, porque é ela quem precisa cuidar, precisa estar presente com ele no dia a dia. E é uma pessoa extremamente produtiva. Assim, uma das melhores. E o grau de comprometimento vai lá em cima, porque houve um acolhimento, houve uma criação de condições para que a pessoa pudesse dar o seu melhor, uma compreensão em relação àquele momento, né? Acho que sempre que a gente pode fazer isso é muito potente, né? Muito poderoso, além de que isso dá também um impacto, né, em quem está ao redor, que é sensacional. E poder comprovar, né, que funciona, que funciona, né? Os dois modelos funcionam. Né? Eu acho que a gente precisa estar sempre com esse olhar e essa escuta ativa, né? Existem N realidades, quando a gente fala, né, do universo organizacional. Claro, a gente também precisa criar políticas, programas, isso é essencial para a empresa poder caminhar e poder até se organizar, né? E uma das coisas até que as pessoas quando chegam querem entender, né? Mas como essa empresa funciona, quais são as políticas, para que todo mundo esteja na mesma página. Porém, isso não pode ser também algo que nos limite, né, a acolher exceções, situações especiais, né, em que todo mundo vai se acomodando ali em prol de um objetivo. E quando a gente pensa, por exemplo, né, em uma empresa que tem diferentes realidades, aqui na JDE, por exemplo, nós temos diversos públicos, né? A gente tem público que está lá produzindo, né, os nossos cafés maravilhosos, entregando, né, cuidando da qualidade, que são funções essencialmente presenciais. Então, como nós estamos atendendo às necessidades dessas pessoas, a gente está criando o melhor ambiente que eles podem ter, né, com segurança do trabalho, obviamente, que né, acho que sempre está no topo da lista, com né, uma experiência de um restaurante gostoso, né, que as pessoas possam de fato ali ter um momento de acolhimento, né, de bater um papo, de ter uma área de descanso, enfim, são várias coisinhas. Temos os promotores que estão espalhados em N cidades do Brasil, né, que, aliás, é o nosso público engajado assim praticamente no 100% quando a gente faz as pesquisas. Eles estão ali com a nossa marca, garantindo uma experiência maravilhosa do consumidor, né? Uma loja perfeita, né? Que é como a gente fala aqui, que possa de fato despertar, né, todas as possibilidades que o café ou o chá trazem, né, para a nossa vida. E que também precisam ali se sentir parte, se sentir conectados, poder acessar as informações, né? Poder exercer a sua função no melhor possível, se sentir também parte do que está acontecendo no escritório, né? E finalmente as pessoas que vêm para o escritório, que também trabalham remoto. Então, entender essas realidades é essencial. Claro, nós como RH temos isso na nossa função diretamente, e hoje em dia a gente fala muito de mapas, né? De jornadas, de pontos de contato. Agora, tudo isso para que a liderança possa exercer também o seu melhor. Né? Exato. E aí o líder também que está lidando com esses diferentes tipos de equipe precisa também, né, gerenciar essa multiplicidade
e adaptar, né, o seu dia a dia, a sua liderança a essas diferentes realidades. E a diversidade, ela traz uma complexidade em termos de liderança, mas traz um ganho em termos de produtividade muito grande, né, Sim. Dani? Porque se a gente pensar, o nosso cérebro, naturalmente, ele é polarizado, infelizmente, né? O nosso Sim, cérebro, ele é com polarizado. certeza. A gente tem a tendência de nos aproximarmos mais das pessoas que pensam semelhante a nós, das pessoas que vivem filosofias semelhantes às nossas, mas isso não cria senso crítico, só cria senso crítico se eu tenho uma crença, tu tem uma crença diferente, a gente aborda sobre elas e eu aprendo com você, você aprende comigo. É Sim. assim que a gente constrói senso crítico. Como é que você tem percebido esse movimento das lideranças em busca de realmente abraçar essa diversidade, se apoiando numa inteligência coletiva, né, na sabedoria das multidões, como a gente diz, para que realmente consiga se focar e construir equipes de alta performance. Como é que você tem visto isso no seu dia a dia? Olha, esse é um assunto incrível, né, que eu adoro e realmente assim, é apaixonante. A diversidade, a inclusão, né, a luta contra os nossos vieses, Sim. como você falou, é algo diário, é uma construção, porque a cada dia você vai aprendendo, você vai se letrando, entendendo, né, tudo que te constituiu até aqui, e aprendendo, se reinventando, né, como a gente falou. Hoje tem muita coisa disponível, e acho que a gente precisa, de fato, abraçar cada vez mais essas soluções, seja por conta de treinamentos, né? Enfim, aqui na JD a gente faz vários treinamentos de viés inconscientes, também dentro dos nossos programas de RH, entender o quanto a gente está, de fato, potencializando. O recrutamento e seleção é um grande exemplo, né? É uma área que a gente pode, de fato, exercer muito fortemente, né, a quebra de vieses e está muito aberto à diversidade e inclusão, mas existem N outras coisas nas políticas de remuneração, entendendo, a gente está, de fato, promovendo um ambiente em que a equidade existe, tem armadilhas que a gente não está percebendo, né? Quando a gente usa o poder dos dados, das análises, isso abre demais os nossos olhos. Seja, por exemplo, né, na liderança, como que a gente está no percentual de homens, mulheres, as mulheres estão levando mais tempo para alcançar posições de liderança, e a gente vai fazendo os recortes, né? Quando a gente pega, por exemplo, mulheres pretas, aí, nossa, é ainda menor, né, o percentual. Enfim, hoje em dia a gente tem debatido muito sobre isso, e a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, né? Aqui na JDE, a gente tem um comitê muito ativo de diversidade e inclusão, formado por várias pessoas de diferentes funções, diferentes localidades. Inclusive, a gente acabou de ser premiado, né, mundialmente. O Brasil está, de fato, liderando muito fortemente essa agenda da diversidade e inclusão. Nós temos estágios, né, de diversidade e inclusão, que são estágios de maturidade, e hoje o Brasil é o primeiro país que está entrando no estágio 3, que é um estágio já bem avançado, né? A gente acabou de receber essa notícia. Enfim, isso, claro, traz ainda mais desafios e a gente está muito empolgado para abraçá-los e avançar ainda mais. Então, acho que a gente precisa ter essa conversa. A gente apresentou recentemente para toda a nossa liderança o que nos trouxe até aqui, o que a gente precisa para continuar avançando, e isso em diversas questões. A gente fez agora, por exemplo, um programa de estágio afirmativo, com 70% das vagas voltado, né, para pessoas pretas, pardas e indígenas. Nós temos também, por exemplo, agora recentemente uma ferramenta nova que a gente implementou para que as pessoas hoje que têm deficiência auditiva possam também se sentir parte ainda mais da comunicação, do treinamento, né? Porque essas pessoas muitas vezes tinham dificuldade, né, obviamente naturais, de conseguir compreender todos os treinamentos. Então, hoje a gente tem uma solução que você ativa no celular. Então, se eu, na minha equipe, tenho pessoas que têm esse tipo de condição, eu posso imediatamente acionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, e ali já vem uma pessoa que domina as libras, né? E aí já ali começa a traduzir imediatamente o que eu estou falando, né? E, meu Deus, assim, foi muito especial ver a felicidade, né, das pessoas, por se sentir parte. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Então, talvez sejam 20 pessoas de 2.000, não importa. Essas pessoas existem, né, e também precisam se sentir incluídas. Então, são vários os exemplos que a gente tem vivenciado. E, assim, tem muito mais ainda a fazer.
A gente Sim, precisa sim. se letrar, a gente precisa se desafiar e tá permanentemente falando disso, né? E o legal é que a liderança de fato está fazendo parte, né? E quando alguém não está talvez confortável, eu lembro que, né, uma liderança nossa, quando a gente publicou, né, o programa de estágio afirmativo, a gente tinha feito, obviamente, né, todo um alinhamento interno, mas tinha uma pessoa que não estava tão confortável, não estava entendendo, mas por quê? Será que a gente não está prejudicando também outros públicos que poderiam? E a gente conversou muito abertamente, Sim. né? A gente está fazendo por tal razão, né? Enfim, explicamos toda a nossa jornada e tá tudo bem. Mas o Bom. importante é que hoje as pessoas trazem também as suas Isso. angústias, as suas dúvidas. Uhum. A gente também não pode negar isso. Sim. Achar que todo mundo vai abraçar de cara, ou que todo mundo vai entender. Não, a gente também está sendo talvez ineficiente, Sim. né? Em trazer todo mundo para a mesma página e ganhar mais aliados ainda. Até porque, claro, todos têm as suas crenças, né? Todos têm os seus valores. E se não existe um ambiente em que a fala é bem recebida, mesmo quando a fala é contrária, né? A pessoa não entra em letramento, né, Dani? Exato. Porque ela simplesmente vai, ok, eu vou aceitar, porque é assim que é. Porque mandaram. Porque mandaram, vamos lá, mas vamos entender efetivamente junto. Não está transformando, né, as crenças e os valores, não valores, mas as crenças de como realmente abraçar e do quanto isso traz produtividade, do quanto isso faz bem para o planeta como um todo, né, Dani? Com certeza. Agora, Dani, muito interessante, né, toda a estrutura que vocês vêm desenvolvendo dessa jornada dentro da JDE. Nem todas as empresas já estão nesse estágio, como você disse, no estágio 3, inclusive, desse desenvolvimento. E eu me lembro de uma das empresas que eu passei, que eu trabalhava numa área que era uma área essencialmente muito masculina, sempre foi masculina. Então, nós éramos 10% mulheres, 90% homens. E aí, quando eu perguntava para as equipes de recrutamento, que foi um ponto que você trouxe importante, eu dizia assim, tá, mas eu só recebo candidatos homens, e tudo bem, né? Eles estão dentro das qualificações que a gente colocou, mas por que a gente não tem mulher? Né? Por que a gente não tem outros recortes da sociedade? Ah, porque é muito difícil, não acha. Eu falei, ok, então agora eu só topo fazer recrutamento se eu tiver 50-50. Não quer dizer que eu vou escolher dentro do recorte, mas eu quero receber para entrevistas mulheres e homens na mesma proporção para que pelo menos haja a oportunidade de entrar. É isso aí. E a gente vai selecionar em função das competências técnicas, comportamentais, experiência e engajamento com a vaga. E foi incrível, porque em um ano a gente saiu de 90-10 para 40-60. Maravilhoso. E trouxe uma produtividade incrível, porque quem tomava a decisão, eu estava numa área comercial de compras, quem tomava a decisão de compra lá no ponto de venda eram as mulheres. 80% né, das decisões de compras são feitas por mulheres. Então não fazia sentido que nós não tivéssemos mulheres comprando, negociando e decidindo que ações, né, de mulher para as mulheres. E, claro, o olhar do masculino, obviamente, com toda a experiência, com todas as competências. Então, não tem a ver com ser homem ou com ser mulher, mas tem a ver com as vivências diferentes, com a energia do masculino e do feminino que vem e que ajuda a contribuir para essa produtividade. São as equipes heterogêneas, né? A importância disso é muito grande. Como você falou, se todo mundo pensa igual, de onde vem a inovação? Exato. Não vem de nenhum lugar. A gente vai estar ali preso a padrões, né? E as políticas ou programas ou ações intencionais, elas são fundamentais, porque senão a gente não transforma a realidade, né? E aí, no exemplo que você deu, você, né, como mulher, era entrevistadora, mas imagine também se ainda assim, né, vindo 50-50, você tiver só homens entrevistando, né? Ou só pessoas que pensam exatamente igual. Exato. Vai ser mais difícil alcançar um resultado diverso, né? Porque provavelmente os nossos vieses inconscientes vão atuar para nos fazer escolher perfis semelhantes. Então, é importante a gente se desafiar a pensar, né, no todo. As perspectivas, elas estão iguais, seja, enfim, do shortlist, né, da lista que a gente está recebendo de recrutamento, as pessoas que estão tomando decisão, elas pensam igual. A gente está colocando, por exemplo, uma área cliente para entrevistar, não está? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode desafiar, né, Cibele, para ter cada vez mais essa diversidade. E a gente sabe que isso traduz em resultado. Tem N pesquisas mostrando isso. O que eu acho que, às vezes, as pessoas têm um pouco de medo é porque, assim,
leva um pouquinho mais de tempo, né, quando você tem uma equipe muito diversa, muito heterogênea, porque naturalmente você precisa de um tempinho ali para aquela equipe ir se acomodando, Sim. achar a melhor engrenagem. Porém, existem gráficos, né, que provam isso, leva um pouquinho mais de tempo, mas depois o alcance do resultado, ele é muito maior do que quando você tem perfis que talvez vão trabalhar muito bem já logo de cara, né, porque as engrenagens já vão rodar ali com mais facilidade, mas elas têm um limite. Sim. Elas não vão alcançar um resultado tão espetacular, né? Quando a gente está falando de transformação e inovação, que é essencial também para uma empresa ter perenidade, né? E alcançar resultados excelentes. Exato, perfeito isso. E sabe que nós, né, seres humanos, a gente tem uma tendência a gostar da harmonia. Né? Porque é bom estar em harmonia. Mas eu acho que as equipes, muitas vezes, elas constroem uma harmonia artificial. Por quê? Porque conflitar, a gente tem na mente, né? Não, conflitos não são positivos. Mas conflitos de ideias com boas intencionalidades para equipes de alta performance, eles são fundamentais. Sim. Que são os conflitos de, Dani, eu acolho a tua opinião, mas eu gostaria de trazer aqui um ponto de vista diferente. Sim. Né? E de repente a gente vai conflitar em relação às ideias, ou em relação ao que nós queremos alcançar, mas esse conflito vai fazer você pensar. Sim. Tem uma pessoa na minha equipe que eu adoro, mas que a gente brinca que tudo que a gente concorda é que a gente discorda. É tão simples assim, a gente tem pensamentos muito diferentes, e extremos assim, extremamente diferentes. Então, mas a gente foi aprendendo a trabalhar juntas no sentido de, ok, eu tenho uma opinião divergente, mas vamos pilotar? A gente vai fazer primeiro o que você está sugerindo e a gente vai ver o resultado. Aí depois a gente faz o que eu estou sugerindo e a gente vê o resultado. E quando a gente coloca as verdadeiras intenções, a intenção é o melhor para o negócio, porque se tiver o melhor para o negócio, a gente vai ter o melhor para as pessoas em termos de prosperidade, etc. E muitas vezes não vai ser nem o que você queria, nem o que essa pessoa queria, vai ser uma terceira via. Exato, porque a gente vai encontrar vai ser uma complementaridade, né? Vai construir uma coisa nova, inclusive, né? Porque a diversidade, ela traz isso, né? Essa diversidade de pensamentos, ela traz essa construção nova, inclusive, né? Sem então, dúvida. Estar aberto é um grande desafio porque mexe com o ego. Nossa, total. E somos egocêntricos, ponto. Não tem. Se alguém da tua equipe falou que não tem ego, é mentira. Todos nós temos ego, todos nós somos egocêntricos, temos os nossos gatilhos emocionais. Com certeza. E a gente precisa lidar com eles para ter um ambiente realmente produtivo e um ambiente bom para todo mundo. Além do que você falou do conflito, também evitar o conflito é uma característica muito latina, né? A gente também tem isso para colocar aí como mais um ingrediente na tua fórmula, né? É verdade, né? E quando a gente se relaciona com outros países, a gente percebe, a gente até muitas vezes pensa que é uma forma rude de lidar, mas não, é porque faz parte do dia a dia e tá tudo bem, né? Ter os conflitos positivos. E Dani, a gente está caminhando aqui para o final, infelizmente dava para passar o dia inteiro aqui nesse papo super gostoso. Mas eu queria fechar com duas perguntas. Vamos lá. A primeira é, a gente falou desse processo, dessa jornada, né, de como construir equipes mais diversas, mas e o depois, né? Porque a gente fez o recrutamento, chamou para festa. Agora, como é que a gente tira para dançar? Né? Então, conta um pouquinho de que estratégias você tem utilizado ao longo da sua carreira aqui na JDE para que a gente efetivamente tire as pessoas para dançar, ou seja, elas se sintam realmente parte do processo de produtivo da companhia. Sim. Bem, acho que primeiro é começar ali pelos primeiros passos, né? Ou seja, a jornada de integração, onboarding, a gente poderia chamar aqui de vários jeitos. O primeiro ano de alguém numa organização é essencial para definir o futuro dela. Se ela de fato vai ficar, se ela vai se identificar, vai dar também ali aquele voto de confiança para a empresa, que a gente sabe que hoje o poder está dos dois lados. Você precisa escolher todos os dias estar naquela organização e dar o seu melhor. Isso não é uma ciência exata, isso é uma grande construção e é um investimento diário. Então, o que eu vejo assim, de práticas, né, que eu já me deparei na minha vida profissional, ajudei a construir, né, junto com a minha equipe, que eu vejo hoje, por exemplo, aqui na JDE. Acho que a preparação, né, dessa jornada de integração ela é essencial, sob vários aspectos. Para o associado, como que você consegue, de fato, municiá-lo do conhecimento da empresa, da cultura, né, fazendo de fato assim, com que esses primeiros 3 meses sejam mais ricos possíveis, definindo guias, né,
deixando claro qual é o papel e responsabilidade, contando para ele como vai funcionar o ciclo, né, de vida ali, quais são os momentos-chave, o que de fato são os indicadores que são esperados, aquela famosa história da descrição do cargo, que a gente usa tanto lá no processo de recrutamento, às vezes a gente acaba negligenciando quando a pessoa chega. E ali é o momento mais importante de você confirmar, olha, então vamos checar aqui, agora vamos enriquecer e vamos ampliar. Sim. O que isso significa na prática? Quais são, de fato, né, as ferramentas que você vai precisar conhecer? Quem são as pessoas-chave que vão se relacionar contigo no dia a dia? Então, a gente desenvolveu, por exemplo, vários manuais aqui, né, na JDE, porque acho que isso ajuda também a estruturar. E, nesse momento, a gente precisa dar muita estrutura, né, para as pessoas. Agora, isso é o primeiro ano, né? Depois tem toda uma continuidade. E aí a gente precisa investir muito no desenvolvimento da liderança, de estar acompanhando essa jornada, entender como que isso vai seguir, né? E aí a gente faz isso aqui sob vários aspectos, né? E também, enfim, nas minhas vidas passadas, né? Sempre foi algo que eu me dediquei muito, porque eu acredito que preparar a liderança, de fato, é o que vai fazer a diferença. Seja falando de temas específicos, né? Então, por exemplo, 2 semanas atrás, a gente estava fazendo aqui na JDE alguns webinars, né? Momentos ali virtuais sobre bem-estar, saúde emocional, saúde mental, que pode parecer um super tabu, é difícil falar sobre isso, mas é essencial. Se a gente não falar, puxa vida. A gente pode, né, depois ter várias dificuldades no dia a dia e lidar com isso. Programas, claro, mais formais, mais estruturados, para a gente falar dos nossos valores, das nossas competências, o que é esperado do papel de liderança. A gente acabou de sair, por exemplo, agora, recentemente, de uma jornada com a nossa liderança mais sênior de imersão, né? Então, foram 3 dias de imersão num parceiro, né, que a gente tem aqui para a educação voltada para líderes, vivenciando vários assuntos, decisão, colaboração, pensamento estratégico, conversas difíceis, né? Pensamento sistêmico, enfim, uma série de temas, só que de um formato muito imersivo, né? Fazendo exercícios. Sim. Experiencial mesmo. Exatamente. E a gente sabe que hoje em dia a economia da atenção está ali o tempo todo brigando, né? E você precisa também, acho que como RH, entender, bom, o que vai agregar mais valor? Isso aqui a gente precisa fazer presencial, porque é experimental. Né? Eu sei que você trabalha muito com isso também, né? Que você conhece muito desse assunto. A gente talvez não vai conseguir trazer todo mundo o tempo todo, né? Então, o que a gente pode adotar de tecnologias, mesmo, né? De novas metodologias de aprendizagem que estejam, de fato, centrados num aprendizado que vai ser divertido, né? Que vai ser experiencial, que vai te colocar em situações que você, de fato, consegue experimentar, ainda que seja no mundo virtual, né? Mas você vai conseguir sair dali com um aprendizado, com uma nova prática, com uma nova possibilidade. Eu acredito muito na aprendizagem experimental. A gente, como adulto, a gente aprende muito fazendo. A teoria ela é importante, às vezes, para arrumar a sua cabeça, mas nada como a prática do dia a dia. Né? E aqui a gente fala muito também de vivenciar experiências críticas. Né? A gente fala muito isso aqui na JDE. Pensar, bom, qual a experiência crítica que eu preciso vivenciar para que eu possa, eventualmente, alcançar um novo passo na minha carreira, né? Esse exemplo, né, da pessoa da minha equipe que está vivenciando lá em Sergipe uma experiência crítica, a gente fez uma aquisição, né, lá no Nordeste, da Maratá, né, que é a nossa nova marca aí do nosso portfólio. E essa pessoa que estava na minha equipe, não fui eu que a coloquei lá, né, quando eu cheguei ela já estava, mas enfim, a gente conversou muito sobre isso, né, o quanto que essa experiência de vivenciar uma integração de uma aquisição é um aprendizado assim que você não vai ter para vida nenhum. Exatamente. Vida, então, a gente está trabalhando, claro, né, muito em parceria. E o que vai acontecer com ela, né, depois de 2 anos lá, eu tenho certeza que vai agregar e já está agregando muito. E a gente aqui também, né, o tempo todo acompanhando e pensando. Então, isso já é um MBA, assim, daqueles completíssimos. Então, você consegue perceber como é que a pessoa vai reagir aos desafios, que tipo de repertório ela vai ter, que tipo de recursos ela vai construir para conseguir né, vivenciar esse momento crítico. Por isso que é importante a gente estar o tempo todo, né, dentro dessas práticas que a gente estava falando também,
se planejando. Sim. Claro, tem algumas coisas que às vezes acontecem porque veio uma nova informação ou veio um novo desafio, que são mais orgânicas, que a gente às vezes precisa reagir, mas quanto mais a gente consegue planejar, nossa, isso é tão bom, porque você consegue ter essa sustentabilidade da liderança também e das equipes e das organizações. Você, de fato, colocar no papel mesmo, sabe? Olha, eu penso que daqui a 5 anos o meu negócio vai estar, sei lá, 50% no e-commerce. Então, vamos começar a construir desde já? Vamos ajudar as nossas equipes e as nossas lideranças a se letrar, a vivenciar a experiência de projetos mais voltados para novos canais, para e-commerce, novas ferramentas. Então, a intencionalidade, o planejamento e essa parceria para que a gente possa investir não só em lidar com os desafios atuais, mas sobretudo com o futuro, é super relevante, né? Então, acho que isso, por exemplo, é um ingrediente de sucesso para as organizações e que tem que estar na agenda do RH, né? Entender para onde a minha estratégia está caminhando e o que eu preciso antecipar para que as pessoas, equipes, lideranças estejam de fato prontas para lidar com isso, né? Além, claro, de garantir que a experiência do dia a dia seja a melhor possível. É interessante, né, Dani? Porque a gente fala muito de RH estratégico, né? Do RH com o ponto de estratégia dentro da companhia. E para mim, a maior conexão do RH estratégico é justamente conseguir olhar para a estratégia da empresa no médio e no longo prazo e se antecipar às questões que vão ser necessárias para dar o nível de prontidão que a equipe precisa para poder liderar as transformações que vêm pela frente. Eu gostei muito de um ponto que tu trouxe que mexeu comigo, que é quando a gente quer desenvolver alguém, a gente precisa pensar que tipo de experiências críticas essa pessoa precisa passar. Eu costumo dizer, né, em toda a minha carreira, que eu sempre promovi pessoas que estavam 80% prontas. Ninguém nunca está 100%, mas com 80%, era uma conta mais ou menos que eu fazia em função de competências técnicas, comportamentais e experiência, 80% eu promovia, porque na minha cabeça, 10% a gente só vai aprender sentado na cadeira, que são as experiências críticas, e os outros 10% eu espero que a gente não aprenda nunca, porque o mundo está em movimento e a liderança precisa se atualizar constantemente. E você trazendo isso me trouxe que talvez dê para promover até um pouco antes, se você conseguir trazer essas situações críticas para ela vivenciar e ganhar repertório para aquela cadeira, para ter mais nível de prontidão para o próximo passo de carreira. Muito interessante. E às vezes você não precisa fazer isso no ambiente real que tem risco, né? A gente, por exemplo, acaba trabalhando com muitos simuladores, né? E essas ferramentas, essas plataformas que vêm nos trazer a vivência de momentos críticos, mas num ambiente controlado, que é exatamente replicar o que acontece na vida real para dentro de um simulador e entender quais são os impactos, né, das minhas decisões. Se fosse verdade, o que teria acontecido? Será que eu tinha quebrado a empresa? Será que eu tinha perdido meus colaboradores? Então, convivendo com as consequências, mas num mundo virtual, digamos assim, em ambiente controlado, que é realmente assim que a gente aprende. Eu acho sensacional, e hoje em dia tem de fato isso disponível, como você falou, por que não, né? Exato. Vamos trabalhar com isso, porque se tem um ambiente ali controlado, né? Imagina, a pessoa já começa a adquirir aqueles aprendizados, mas claro, também no dia a dia, né? Acho que unir hoje todas as possibilidades é de uma riqueza e a gente precisa surfar essa onda, né? Não precisa ter medo. Não, a gente pode pilotar, né? Pode fazer experiências, pode fazer laboratórios, né? E a gente vai ter muito mais chance de sucesso, porque já teve ali um protótipo, né? Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar aqui. Enfim, muito bom. Mas é isso, os protótipos que a gente pode pilotar no nosso dia a dia, porque a gente só aprende resiliência se a gente se frustrar, a gente só aprende se a gente vivenciar. E acho que além das competências técnicas, um dos grandes desafios é como é que a gente prepara emocionalmente as equipes para lidar com tudo que a gente está vivendo, com todos os desafios e de crescimento seu, profissional, e da JDE. Dani, uma delícia nosso papo. Olha, eu tomava mais uns 10 cafés aqui, gente, porque tem muito conhecimento. Acho que eu vou marcar um segundo podcast com a Dani. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Para mim, um prazer enorme também, viu? Eu te agradeço demais. Imagina, Dani, foi um prazer estar aqui com você hoje.
Espero que seja o primeiro de muitos momentos que a gente Com possa certeza. compartilhar esse conhecimento com as equipes. E sempre ao redor da melhor xícara de café. Ah, por favor. Que, aliás, aqui tá Ah, vazia, agora mas a a gente gente toma mais um antes de você ir embora. Por favor, eu quero outro daquele de paçoquinha, viu? Bom, eu também queria agradecer muito essa oportunidade de conversar de assuntos tão maravilhosos e aproveitando que a gente está aqui, né, tomando um café maravilhoso, você também vai poder tomar vários na sua Nossa, casa. que delícia, gente. Presentinho aqui de Ló, Gente, nossa linha muito maravilhosa. dá uma olhada nisso, olha. Torrado moído, cápsula, cappuccino, que é o nosso Nossa, lançamento. gente, Cerrado Mineiro, nossa, que lindo. Nossa, muito obrigada. Ai, olha esse aqui eu amo, hein? Olha o caramelo. Não que Cappuccino é recém-lançado. Apesar Tudo que de esse bom. aqui, eu vou chegar em casa e minha filha vai tomar tudo, não vai sobrar muito pra mim. Espero que você aproveite, Obrigada, que você lembre sempre que delícia. coisas incríveis acontecem ao redor de uma xícara de café ou chá e que a gente possa tomar muitos ainda pela frente juntas. Ai, muito obrigada. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Além do Business. Um prazer estar aqui com vocês, hoje com a nossa convidada super especial, Daniela Reis, diretora de RH do Grupo JDE, com a gente da XL Consultoria. Lembrando que a XL está presente em mais de 30 países ao redor do mundo, colaborando com a construção de conhecimento experiencial e simulado para todas as equipes.